Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo situações, problemas que se relacionam com proporcionalidade, mais especificamente com proporção. Lembra que a gente iniciou essa série lá na aula número 7, quando a gente resolveu já 5 questões que trabalham com a ideia de proporção e suas propriedades. Dando continuidade a essa sequência, vamos para a sexta questão, que diz o seguinte: um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende em média 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? A primeira coisa que nós vamos fazer nesse problema, especificamente, é descobrir qual é o peso, qual é a massa de uma folha de papel A4, já que aqui foi dado a área que ela ocupa, o espaço que ela ocupa. Então vamos lá. Para calcular a massa de uma folha, a gente vai trabalhar com a razão densidade, que nós vimos lá no começo da nossa série sobre razão e proporção. Lá nós dizíamos que a densidade de um corpo nada mais é que a massa, o peso desse corpo, dividido pelo espaço que ele ocupa. É dito aqui no problema que a densidade de uma folha de papel A4 é de 75 gramas para cada metro quadrado. Então a gente pode expressar isso aqui através dessa razão. 75 gramas está para 1 metro quadrado. E aí o que eu quero descobrir? Qual vai ser a massa que eu tenho quando eu tiver esse espaço aqui, para uma folha de papel A4, que é o espaço que uma folha de papel A4 ocupa. Então, montando aqui a proporção, eu vou colocar aqui a igualdade e fazer isso. Qual é a massa que eu tenho quando eu tiver 0,062 metros quadrados? E aí eu montei uma proporção a partir dos dados que estavam aqui no problema. Como nessa proporção eu tenho aqui metro quadrado no primeiro membro dividindo e metro quadrado aqui no segundo membro dividindo, eu posso cancelar metro quadrado com metro quadrado. E aí vai ficar 1 vezes m, que dá m, e 75 gramas vezes 0,062. Aqui eu multipliquei os meios pelos extremos ou apliquei a propriedade fundamental das proporções. Multiplicando 75 por 0,062, eu vou ter que a massa de uma folha de papel A4 vai ser 4,65 gramas. Beleza. Só que é dito que um pé de eucalipto ele rende em média 20.000 folhas de papel A4. Então vou ter 20.000 vezes essa massa. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular agora a massa de 20.000 folhas, que é quanto rende um pé de eucalipto. Então eu vou pegar a massa de uma folha e multiplicar por 20.000. Fazer isso aqui, 20.000 vezes 4,65 gramas. Então um pé de eucalipto vai ter 93.000 gramas em termos de folhas de papel A4. Quando eu olho aqui para a resposta, não tem essa quantidade aqui, porque ele pede a resposta em quilogramas. Aí a gente vai lembrar de uma relação bem simples. Nós sabemos que cada 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, para eu transformar uma quantidade de gramas que eu tenho em quilos, basta que eu pegue essa quantidade de gramas e divida por 1.000. Se eu dividir 93.000 por 1.000, eu vou encontrar 93 quilos. Ou seja, um pé de eucalipto vai render em média 93 quilos de papel A4. E a resposta à nossa questão é aqui, a alternativa é. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na sétima questão diz o seguinte: comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30.000 litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias?
Então a gente tem aqui, nesse problema, a razão escala, que é uma razão que a gente estudou lá no início, e nós vimos que a escala nada mais é que o tamanho, a distância e o comprimento que eu tenho no desenho, estando para o tamanho, o comprimento, a distância que eu tenho real. Só que aqui no caso, foi dado uma escala linear para eu trabalhar numa maquete achando um volume. Então não dá para eu trabalhar com escala linear relacionando ela a volume, tem que ser uma escala volumétrica. Como é que eu faço para essa escala linear aqui virar uma escala volumétrica? Bem, se é volume, eu tenho que pegar essa escala ó, e elevar ao cubo. Então eu vou ter ó, a minha escala volumétrica 1 vai estar para 200 elevado ao cubo, assim como o volume desse reservatório na maquete vai estar para o seu volume real. E aí eu vou resolver aqui, ó, encontrar o volume real desse reservatório, na proporção que eu montei. Resolvendo aqui, ó, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, e 200 vezes 200 vezes 200, que vai dar 8 milhões. Então eu vou ter, ó, 1 está para 8 milhões, assim como 45 vai estar para o volume real. Aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, eu vou ter que 1 vezes o volume real é o volume real, e aqui 8 milhões vezes 45. 8 milhões vezes 45 vai ser 360 milhões de centímetros cúbicos, já que a unidade que eu tinha aqui ó, era centímetros cúbicos. Então o que é que eu fiz? Eu encontrei o volume desse reservatório real, só que em centímetros cúbicos. Para relacionar ele com isso que vai ser consumido aqui diariamente, ele precisa estar em litros. Então o que é que nós vamos fazer agora? Vai pegar esse volume real de 360 milhões de centímetros cúbicos e transformá-lo em litros. Para isso, a gente vai transformar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. E por quê? Porque cada um decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, se eu conseguir transformar isso aqui em decímetros cúbicos, consequentemente, eu consigo transformar também em litros. Para isso, vamos utilizar aqui ó, a nossa tabelinha. Eu vou ter aqui a unidade padrão, que é o metro cúbico. Aqui ó, os múltiplos, né? O quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. Aqui os submúltiplos, né? O decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou voltar aqui uma casa. Eu saí de uma unidade menor em direção a uma maior. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000 isso que eu tenho aqui. Lembra que quando eu saio da maior para menor, eu multiplico. Quando eu saio da menor para maior, eu divido. Então, eu vou pegar a quantidade que eu tenho aqui ó, de centímetros cúbicos. Como eu dei uma casa aqui, eu divido por 1000. Então, vai ficar ó, 360 milhões de centímetros cúbicos dividido por 1000. Aqui só cortar 3 zeros com 3 zeros. E aí eu vou ter isso em decímetros cúbicos e, consequentemente, em litros. Eu vou ter 360 mil decímetros cúbicos ou 360 mil litros. Bem, agora eu posso estimar quanto tempo esse reservatório vai conseguir atender as famílias desse condomínio se faltar água. Como? Eu vou pegar a quantidade de dias que o reservatório abastece esse condomínio quando eu dividir esse 360 mil, que é a capacidade dele, pelo que ele consome em um dia. Cancelando aqui ó, esses 4 zeros com esses 4 zeros, vai ficar 36 por 3, que dá 12 dias. Então, em uma eventual falta de água, o reservatório cheio vai suprir esse condomínio por 12 dias e a resposta é aqui a letra C. Na 8ª questão, nós temos o seguinte: uma empresa europeia construiu um avião solar, como na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 metros e uma envergadura de asas CD igual a 60 metros. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi de 3 para 400. A envergadura CD na referida maquete em centímetros é igual a... Então vamos colocar aqui a escala que foi dada nesse problema. Bem, a escala ela relaciona aqui o tamanho no desenho com o tamanho real. Então aqui é dito que a escala desse desenho foi de 3 para 400. Vamos colocar ela aqui. E aí o que é que eu quero saber? Qual é o comprimento que eu tenho aqui ó, da envergadura CD
desse avião nessa referida maquete. Para isso, a gente vai lembrar que, como eu tenho aqui o comprimento real, eu posso montar a seguinte proporção aqui, ó. CD, que é o comprimento aqui dessa envergadura no desenho, vai estar para a envergadura aqui no tamanho real, que é 60 metros, assim como 3 está para 400. Eu apliquei aqui a escala para montar a minha proporção. Aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, eu vou ter, ó, CD vezes 400, né, multiplicando aqui, igual a 3 vezes 60. Então aqui, ó, eu posso cancelar esse zero com esse, e aí eu vou ter aqui, ó, 40 CD igual a 3 vezes 6, que é 18. Então CD vai ser 18 dividido por 40. Se eu dividir aqui 18 por 40, eu vou encontrar 0,45 metros. Por que metros? Porque lembra que o comprimento que eu tinha aqui, ó, real, esse 60, estava em metros. Então eu também vou encontrar aqui o comprimento dessa envergadura no desenho em metros. Só que na resposta, esse comprimento está em centímetros. Então a gente precisa transformar esse 0,45 metros em centímetros. Para isso, vamos usar aqui a nossa tabelinha, ó, convertendo de metros para centímetros. Eu estou com 0,45 metros, está aqui, ó, e quero transformar em centímetros. Então eu vou andar aqui, ó, uma, duas casas, saindo da unidade maior para menor. Então vou multiplicar por 10, outra casa por 100. Multiplicar por 100 é deslocar essa vírgula aqui, ó, duas casas. Eu vou ficar com 45 centímetros. Lembra que eu estou multiplicando por 100 porque eu saí de unidade maior para uma menor, eu multiplico. E quando eu trabalhar aqui de maneira linear, cada casa dessa que eu ando, eu multiplico por 10. Então, andei 2 vezes 100. Isso quer dizer o seguinte, que 0,45 metros é a mesma coisa que 45 centímetros, e a envergadura CD referida nessa maquete em centímetros vai ser a que está aqui na alternativa C, 45 centímetros. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na nona questão, diz o seguinte: a prefeitura de determinada cidade celebrou o convênio com o governo federal no valor de R$240 mil, destinados à implementação de políticas públicas voltadas para o acompanhamento da saúde de crianças na primeira infância. Enquanto não eram empregados na finalidade a que se destinava e desde que foram disponibilizados pelo governo federal, os recursos foram investidos pela prefeitura em uma aplicação financeira de curto prazo, que remunera a taxa de juros de 1,5% ao mês no regime de capitalização simples. O grupo de servidores da prefeitura, que serão envolvidos no desenvolvimento das políticas públicas mencionadas no texto 6, será dividido em 5 equipes, cada uma com 6 servidores. Sabe-se que nesse grupo de servidores, para cada 3 mulheres, há 2 homens. Nesse caso, no citado grupo de servidores da prefeitura, há, na letra A, 12 mulheres, letra B, 18 homens, letra C, 18 mulheres, letra D, 30 homens e letra E, 30 mulheres. Vamos começar aqui definindo o número total de servidores que foram empregados nessa ação. Então é dito aqui que para essa ação foi dividido aqui 5 equipes, cada uma com 6 servidores. Então eu vou ter 5 vezes 6, um total de 30 servidores. Vamos chamar aqui desses 30 servidores o total de mulheres de M e o número total de servidores que são homens de H. É dito ainda no problema que para cada 3 mulheres, eu vou ter 2 homens. Então, foi dada aqui a razão que relaciona o número de mulheres com o número de homens. O total de mulheres pode ser dado por 3 vezes a constante K de proporcionalidade. E o total de homens pode ser dado por 2 vezes a constante K de proporcionalidade. E eu sei ainda que se eu pegar aqui, ó, o número de mulheres com o número de homens, tem que dar os 30 servidores que a gente calculou aqui inicialmente. Então, ó, o número de mulheres vai ser dado por 3K, então eu posso substituir aqui M por 3K. O número de homens é dado por 2K, eu posso substituir H aqui por 2K. Então vai ficar assim, ó, 3K mais 2K é igual a 30, eu vou ter 3K com 2K, 5K que é igual a 30. Para encontrar esse K, basta que eu passe o 5 aqui, ó, dividindo 30. Então a minha constante K de proporcionalidade vai ser 30 dividido por 5, que é 6.
Agora eu posso voltar aqui, ó, encontrar o número de mulheres, é 3 vezes K, K é 6, então 3 vezes 6, que é 18. E o número de homens, que é 2 vezes K, então 2 vezes 6, que é 12. Então, eu vou ter nessa ação 18 servidores que vão ser mulheres e 12 servidores que vão ser homens. Segundo o que foi colocado aqui, a resposta correta é a alternativa C. Eu vou ter 18 servidores que vão ser mulheres. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na 10ª questão, nós temos o seguinte: em um processo de pedido de patentes de um novo equipamento, consta um desenho esquemático desse mesmo equipamento na escala de 1 para 200. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir. Um parafuso de forma hexagonal que tenha 0,1 mm de lado terá perímetro real de 1,2 cm no desenho esquemático? Certo ou errado? Então vamos colocar aqui esse parafuso de forma hexagonal. Bem, dizer que o parafuso tem aqui a forma hexagonal quer dizer que essa parte aqui superior dele é um hexágono. E ele diz que é um hexágono que tem lá no desenho 0,1 milímetro de lado. Então tá aqui. Essa parte aqui de cima do parafuso é um hexágono de 0,1 milímetro de lado. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o perímetro desse hexágono aqui no desenho. Bem, o perímetro é a soma dos lados. Como no hexágono eu tenho 6 lados, a gente pode dizer que o perímetro no desenho vai ser 6 vezes 0,1 milímetro. Quando eu multiplicar, eu vou ter 0,6 milímetros. Então, esse aqui é o perímetro dessa parte aqui, ó, superior desse parafuso no desenho. Agora, a gente vai encontrar esse perímetro real usando a escala que foi dada aqui, que foi de 1 para 200. Então, tá aqui, ó. A escala é o tamanho no desenho pelo tamanho real. Então, no desenho é 0,6 milímetros, a gente quer o tamanho real. Então, vamos substituir, ó. A escala de 1 para 200, eu vou ter que 1 está para 200, assim como o tamanho no desenho vai estar aqui, ó, para o perímetro real. Para calcular agora, eu aplico aqui a propriedade fundamental das proporções, ó. 1 vezes o perímetro real vai dar o perímetro real e eu vou ter 200 vezes 0,6. Multiplicando, eu vou ter 120 milímetros. Por que milímetros? Porque eu trabalhei com o perímetro aqui no desenho em milímetros. Então, o perímetro real vai sair em milímetros. Só que aqui ele dá o perímetro real, mas não em milímetros, dá em centímetros. Então vamos transformar agora de milímetros para centímetros usando aqui a nossa tabelinha. Ó. Eu tenho aqui milímetro e quero voltar aqui para centímetro. Eu vou sair de uma unidade menor em direção a uma maior. Então eu vou andar aqui uma casa voltando, então dividindo por 10, ok? Se eu dividir 120 por 10, eu vou ter 12. Isso quer dizer o seguinte, que 120 milímetros é a mesma coisa que 12 centímetros. Aqui no desenho, ele diz que esse perímetro real era de 1,2 centímetros. E a gente viu que não é, ele é 12 centímetros. Então a resposta aqui é incorreta, é errada. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.